Muito bem. Então, esta primeira aula será dedicada à questão das medidas de grandezas físicas, né? E vamos começar falando sobre medida, o que é medir, né? É claro que isso é quase que consensual, né? Que a definição mais simples, né, Cláudio, é dizer que medir é comparar, não é isso? Comparar. Sempre comparar, né? Então, em primeiro lugar, medir é comparar. Agora, o problema é o seguinte, comparar com o quê, né? Com o quê? E é curioso porque não existem grandezas físicas, né, que prescindam de uma unidade de medida. Eu não conheço, né, Cláudio, que nem você todas têm alguma unidade de medida, né? Então, comparar com o quê, né? Com uma unidade de medida. A gente vai voltar a esse assunto, né, Cláudio, mais sobre a questão das unidades de medida, né, e depois o processo. Então, o Cláudio daqui a pouco assume né, essa questão de comparar, né, vai fazer aqui algumas comparações, né. Agora, é importante também entender que existem medidas diretas, né, na qual eu pego um instrumento de medida, né, e meço, comparo com o objeto, né. E medidas também indiretas. A gente faz muito uso de medidas indiretas, né? Na astronomia, por exemplo, né? Para medir distâncias, às vezes você mede, na verdade, um ângulo, né? Um ângulo. Esse tipo de medida dura 6 meses, né? Porque a Terra tem que estar numa posição e depois de 6 meses, né, numa posição diametralmente oposta em relação a onde está o Sol. Então, você veja que tem processos de medida muito complicados, né, que demoram muito tempo, às vezes são imediato praticamente, né, o processo de medida, né. Então, eu queria chamar a atenção, né, para esses dois aspectos, né. Com respeito a unidades de medida, né, nós temos unidades não padronizadas, né, o palmo, por exemplo, né, e unidades que são padronizadas, né. Então, vamos lá, Cláudio, eu acho que vamos começar, então, e você agora assume, né, essa questão de medidas, de comparação, e depois nós vamos voltar à questão das unidades de medida para terminar a aula, para encerrar a aula. Ok. Bom, por exemplo, Gil, a gente pode comparar, por exemplo, a sua altura. A sua altura a gente pode usar, por exemplo, uma régua com 1 metro, né? Podemos usar 1 metro como um padrão. O metro, né, nós vamos ver mais tarde, ele é um padrão internacional e que ele é uma medida, uma unidade que você pode reproduzir em qualquer laboratório. Então, o metro você pode definir em qualquer lugar do mundo. Qualquer laboratório que tenha um laser, porque é usado a partir da velocidade da luz. Então, você pode reproduzir o metro em qualquer parte, em qualquer laboratório no mundo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, padrão 1 metro. Lógico que não tenha a precisão necessária, mas, por exemplo, eu quero saber a sua altura. Então, eu posso comparar a sua altura com esse padrão que eu tenho, que seria a minha unidade. Então, aqui, até aqui mais ou menos, teria 1 metro, né? E daqui até aqui, um pouco mais da metade do outro metro. Então, menos de 2 metros, mais de 1 metro, mais a metade desse metro. Então, digamos 1,80 m por aí, 1,70 m, 80 m. Agora, se eu quiser uma precisão maior, eu posso dividir esta régua em 10 pedaços menores. Aí eu tenho o 1/10 de metro, ou seja, decímetro. Então, cada uma dessas partes equivale a 1 decímetro. Então, eu posso agora ter uma precisão um pouco maior, mais algarismos. Ou eu posso dividir em 100 pedaços menores. Então, cada pedaço seria centímetro, 1/100º de metro. Ou melhor ainda, em 1000 pedaços menores. Então, cada risquinho desse equivale a 1 milésimo de metro,
É um metro dividido em 1000 pedaços menores. Então, a gente chamamos de milímetro. Então, esse a gente pode usar como sendo um padrão para a medida de comprimento, né? É lógico que não é muito adequado, porque eu vou ter que medir 2 vezes, né? Eu meço daqui até aqui e daqui até aqui uma segunda vez. Então, posso estar cometendo um erro um pouco maior. Nesse caso, eu posso usar uma trena. Uma trena tem, nesse caso, 5 metros. Então, eu posso medir diretamente, né, dessa forma aqui. Então, você pode diminuir o erro fazendo menos medições.